Tem uma linha muito fina, e é sobre essa linha que eu quero falar. Sobre servir com excelência e ficar provando algo para alguém. E às vezes nós não entendemos essa fina linha, sabe? Essa linha que é muito próxima uma da outra. Nós começamos a servir ao Senhor, e aí quando nós queremos entregar uma excelência, ou seja, um serviço melhor para alguém, nós corremos um risco, e esse risco é o risco da comparação. Por quê? Porque eu saio do eu fazer aquilo que Deus me entregou com excelência para comparar com aquilo que o meu irmão está fazendo. É a conversa da grama mais verde, você lembra disso? Quando nós começamos a olhar a grama do vizinho e achamos que ela está mais verde do que a nossa, uma comparação começa a ser gerada no meu coração, no seu coração, e aí, de verdade, eu comprometo aquilo que Deus me chamou para fazer, e Deus nos chamou para algo perfeito. Você concorda comigo? Sim, Ele nos chamou para algo perfeito, mas as nossas imperfeições, elas fazem parte desse processo. Deixa eu ser claro com você, para que você possa entender a minha linha de raciocínio. Deus também precisa das suas imperfeições para lapidar você, e para que nesse processo ambos possam construir algo eterno, juntamente com os irmãos que estão aqui, juntamente com os irmãos que vocês irão conhecer. Pastor, o que o senhor quer dizer? Sim, Deus usa também os nossos erros. Sim, Deus usa também o nosso lado que ainda não está lapidado. Tá, pastor, então se Deus usa, eu não preciso melhorar. Se Deus usa, eu não preciso compreender. Se Deus usa, eu não preciso sair do lugar que eu estou. Não, você precisa. Por quê? Porque a Bíblia vai falar de começo ao final sobre maturidade. Em todo tempo Deus está amadurecendo eu e você. Deus está te dando ferramentas para que nós possamos amadurecer. Amadurecer não é envelhecer. Diga comigo, amadurecer. Ah, diz bonito, tá gravando. Amadurecer não é envelhecer. Porque tem um monte de hoje de gente com mais idade, velhos, mas imaturos. Ai, aleluia. Mas tem um monte de gente jovem também, que está com os olhos na palavra do Senhor e dedicando-se para entender e amadurecer os seus passos. Ontem nós estávamos aqui num culto jovem. Oh, meu Deus do céu, esse lugar estava uma loucura, né? Meu Deus do céu, estava lindo demais ver os jovens aqui. Só que jovens maduros, eles não se contentam apenas em estar num culto onde tem um formato um pouco mais jovem. Jovens maduros, onde o Senhor está lapidando o coração, ferramentando a vida, dando instrução para os seus dias. Eles precisam ir além. Por quê? Porque a excelência daquilo que Deus está colocando no coração deles começa a fazer sentido. E aí o que é isso? Na prática, quando eu coloco o meu coração diante do Senhor, usando as ferramentas que Ele tem para mim e para você. Quando eu coloco o meu coração diante do Senhor, usando a lapidação, a maturidade que Ele está me entregando através da sua palavra, através do convívio, dessa união, dessa junção entre eu e o Espírito, eu vou usando agora essas ferramentas para práticas diárias. E aí terminou o culto ontem, o meu coração se alegrou, porque eu comecei a olhar no grupo de jovens e não foi nada combinado. Sobrou os cachorro-quente da galera aqui. Até porque, como diz o meu pastor, né? Barriga de crente é cemitério de salsicha. Aleluia. E aí, o crente gosta de um cachorro-quente, cara. Meu Deus do céu. Aleluia. Não começa a falar, senão os irmãos sentem fome e sai da mensagem. Aleluia. Mas é verdade. E aí, eles saíram daqui ontem, sobrou um monte de cachorro-quente, porque na casa de Deus tem fartura, amém? Aleluia. Sim, os irmãos produziram bastante cachorro-quente, sobrou. E aí eles não se contentaram, eles foram para as ruas dividir aquilo que, estava aqui. Foram, prestar a sua generosidade com alguns irmãos que estavam pela cidade. Os testemunhos é óbvio que eles vão aparecer. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque quando a gente se move, Deus nos usa. Bate no teu irmão e diz assim, irmão, começa a se movimentar. Chacoalha ele aí, comece a se movimentar no Senhor. Porque quando a gente se propõe a se mexer, quando a gente se propõe a fazer, Deus nos usa. Sabe por que muitas vezes nós não vimos milagres? Sabe por que muitas vezes nós não vimos prodígio nem maravilha? Porque nós não estamos se movendo. Sabe por que muitas vezes eu não consigo observar e entender o que Deus está fazendo na humanidade? Porque eu não estou inserido nessa humanidade. Por quê? Porque eu entrei por uma bolha gospel. Agora eu sou crente, tem cara de crente, roupa de crente, cabelo de crente. E aí eu vivo só com os crentes. E aí eu não produzo lá no meio de quem ainda não conheceu Jesus.
Você está por aqui? E aí eu entro no clubinho religioso. E o clubinho religioso é dose, pastor Elias, porque o clubinho religioso te faz melhor. E aí eu começo a olhar, porque eu sou melhor. E aí agora eu olho para você e eu te olho assim já. E aí desde eu... Não é isso que a Bíblia fala. O homem maduro, a mulher madura, o homem que tem o Espírito do Senhor, a mulher que tem o Espírito do Senhor, ele nunca se coloca acima, ele se coloca embaixo, porque a Bíblia manda suportar os mais fracos. Suportar não é olhar de cima e tentar arrastar para o seu nível, mas é se colocar abaixo e dizer: eu serei o seu suporte enquanto você não conseguir sair desse lugar. E a maturidade em Deus, ela precisa de verdade de ferramentas claras e objetivas para o meu dia. E aí os jovens saíram ontem daqui. Ontem eles foram colocar em prática aquilo que eles estavam falando aqui. Porque enquanto rolavam as canções diziam: me usa. Ah, Senhor, eu quero ver a tua glória. Ah, Senhor, eu quero ver o teu fogo. A palavra de Deus para os nossos corações ontem à noite foi essa: existe um fogo, esse fogo é do Espírito, esse fogo quer queimar vocês. Mas entenda uma coisa: se eu não colocar o meu coração à disposição, fica comigo, se eu não colocar o meu coração à disposição para ser queimado, se eu não colocar o meu coração disposto a fazer, se eu não colocar a minha vida na prática daquilo que a Bíblia fala, Deus vai fazer alguma coisa no meu lugar? Não. O nível de maturidade que Deus nos quer é que nós temos a consciência da praticidade, ou seja, da prática daquilo que Deus quer fazer através de nós. Diga para mim: não, diga forte: eu sou uma ferramenta e quero ser útil. Sim, nós somos essa ferramenta e nós queremos ser útil ao Senhor. E aí eles saíram daqui e foram. O testemunho que mais impactou o meu coração são dois. Ontem aconteceu muitas coisas com eles, mas enquanto alguns deles estavam me contando, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Um deles encontraram um rapaz que não tem nem a nossa nacionalidade, é de outra nação, está aqui, na nossa cidade. E aí ele estava andando, perambulando, eu não sei qual a altura da cidade. Esses jovens os encontraram e começaram a conversar com ele, trocar ideia. E de repente ele disse assim: eu tenho um desejo de ganhar uma Bíblia Sagrada. Aleluia. Pastor, eu não entendi. Deixa eu te explicar um negócio. A Bíblia fala, Romanos 8, que existe uma expectativa da criação. A expectativa da criação é a manifestação dos filhos. Então quando o filho sai de casa preparado para manifestar o reino de Deus na terra, o céu, meu irmão, faz você encontrar essas pessoas. Quer saber o mais doido disso tudo? Porque a irmã saiu de casa com uma Bíblia preparada e colocou no seu coração: hoje eu vou dar essa Bíblia para alguém. Ela já foi preparada para a rua para que isso acontecesse. Você está entendendo como é que os céus se comunicam? Você está entendendo como é que os céus falam? Agora, Deus fez isso só com essa pessoa, porque essa pessoa é diferentona, sim ou não? Não. Sabe por que Deus fez? Pergunta para mim. Por quê, pastor? Porque ela estava disponível. Porque ela estava disposta. Porque não adianta, e preste atenção no que eu vou te falar, nós queremos ser usados por Deus, sim ou não? Eu não sei você, cara, eu sou apaixonado, eu amo ser usado pelo Senhor. Meu Deus, eu amo. Mas agora me pergunta uma coisa. Pergunte para você mesmo: eu estou disposto a ser usado por Deus? Eu estou disposto a ser usado por Deus? Quer que eu piore a pergunta para você perguntar para você mesmo? Você está disponível a ser usado por Deus? Porque às vezes eu estou disposto, eu sou louco de vontade, eu sou ligado a 1 milhão por hora, e eu estou cheio de vontade de ser usado. Daí o Senhor pergunta: então vai. Não, agora não posso. É que eu tenho outra prioridade agora. Daí eu volto para o meu senso de prioridade. E aí eu não estou disponível. Estou disposto, vontade eu tenho, mas eu não tenho tempo, porque as minhas prioridades são outras. Agora o Senhor muitas vezes Ele nos coloca em lugares, e eu preciso entender que a maturidade me leva a observar as escolhas que eu estou tentando fazer na vida, que eu estou fazendo. Pastor, todas elas eu vou acertar? Não, mas lembra que eu falei que Deus usa o erro também? Sim, Deus usa o nosso erro. Quando nós erramos e nós escolhemos uma preferência que não é do Senhor, Ele também age. Entenda uma coisa: algumas dores que são geradas no nosso coração e dores geradas por frustrações não são do diabo.
Tem gente que pega algumas coisas ruins que estão sendo geradas e diz assim, ai, o diabo. Ai, irmão, às vezes o diabo não está nem aí, cara. Não estou santificando o diabo, tá? Vai, não é nesse lugar que eu estou entrando. Mas eu quero te dizer que muitas vezes é Deus trabalhando em você, para que você se frustre mesmo, para que você amadureça. Por quê? Porque daquele erro você não vai repetir ele mais. Aquele erro vai talhar você, aquele erro vai cortar você, aquele erro vai limpar você. Agora para quê? Para que haja em mim em você uma maturidade, e no passo da maturidade eu venha a entender o exercício e a bondade de Deus sobre a minha vida, porque Deus tem um plano. E sabe de uma coisa? Ele escolheu você para esse plano. É a coisa que confunde a nossa mente. Meu primeiro livro que eu escrevi é esse. Deus tem um plano e Ele escolheu você. E às vezes eu não, sabe, eu não consigo acreditar nisso, porque como um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que pode todas as coisas, está em todos os lugares, sabe de tudo, me escolhe. Um sem noção, guri da praça, aleluia, né? Amigo de João Luiz, eita, aleluia. Como assim? Vai escolher? Sabe, às vezes a gente fica olhando para as fraquezas dos nossos dias, fica olhando para a nossa vida e vai dizer assim, como Deus me escolhe, se eu ainda tenho tantas coisas para melhorar? Sim, porque até as coisas que você tem para melhorar, Deus quer usar, se você estiver disponível para o reino. E aí é algo maravilhoso que a maturidade traz. Ontem eu falei de 2 testemunhos e contei apenas um. E aí esse homem recebe aquela Bíblia, chora. O ambiente se enche da glória de Deus. Foi assim ou não foi, jovens? Pastor, não tinha culto? Não. Não tinha teclado? Não. Não tinha banda? Não. Não tinha uma plataforma? Não. Tinha um sistema de som? Não. Tinha plateia? Bem pouquinho. Mas tinha presença. Você não tem noção dos lugares que a presença de Deus é capaz de formar dentro de você. Você não tem noção o que a presença de Deus é capaz de fazer em você e através de você. Você não consegue ter noção até você se colocar à disposição, até você se colocar disponível, até você se colocar no eixo do centro da vontade de Deus, até você entrar e dizer, sim Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, sim Senhor, os meus olhos estão abertos, então pode descer uma tenaz lá do teu altar e queimar os meus lábios, porque eu sei que os meus lábios são impuros, mas o meu coração te deseja. E aí o Senhor faz essa conexão com você. Pergunta para mim, qual a conexão, pastor? Sua boca e a brasa do altar. Ninguém quer, cara, todo mundo quer dar uma fugidinha disso, porque todo mundo acha que quando vem algo do Senhor é para me trazer privilégios. Ai, Deus vai me entregar uma bênção. Daí eu já estou pensando no que Ele vai somar na minha vida. E às vezes não, Ele quer subtrair. Às vezes a bênção de Deus para mim e para você não é soma, é subtração. Deus de verdade muitas vezes está tirando coisas de nós, porque nós somos, sabe, parece que, sabe aquela doença, como é que é o nome daquela doença? Vocês sabem, né? Aleluia, aleluia. Porque às vezes a gente está só acumulando. Então eu acumulo bênção, eu acumulo cultos, eu acumulo a minha carteirinha de membro, eu acumulo títulos, eu acumulo. Mas de verdade, o que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor está me dando? O que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor está me dando? Elas entram num ambiente de doença no hospital. Segundo testemunho, eu falei que era 2. E aí elas estão lá e de repente foi só um cachorro quente. Não foi um presente. Não foi algo extraordinário. Não foi algo que custou milhões. Não foi a chave de uma casa. Não foi a chave de um carro novo. Foi um cachorro quente. Chegaram naquele ambiente, olharam para aquela mulher. Aquela mulher estava em situação de rua, mas ela estava dentro do hospital. E aí eles olharam para ela, e quando aquelas pessoas se aproximaram, a primeira impressão que aquela pessoa teve dessas pessoas que se aproximaram foi as suas mãos trêmulas. Por quê? Porque aonde a presença de Deus está, meu irmão, as pessoas não suportam essa presença. Essa presença começa, sabe, a cutucar o coração das pessoas. E deixa eu falar, elas não perguntaram, mas eu tenho um entendimento que quando essa mulher viu essas pessoas chegarem, ela já sabia que era a provisão de Deus chegando para ela naquela noite.
Ela já sabia. Pastor, mas ela não estava na igreja. Pastor, naquela situação provavelmente ela não estava com uma vida regular no Senhor. E daí Deus usa até as nossas fraquezas para se mostrar presente na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Maturidade é entender que aquilo que eu estou fazendo para o Senhor não gera competição com o meu irmão. Maturidade é eu entender que aquilo que eu estou construindo com o Senhor tem algo a ver comigo e com Ele. E aquilo que eu estou construindo entre eu e o Senhor não vai frutificar em mim, vai frutificar em alguém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um pé de maçã produz? Eu vou perguntar, só os irmãos aqui do canto sabem. Então só para você, eu sei que você sabe também, só para você me ajudar. Um pé de maçã produz o quê? Glória a Deus. A maçã come da macieira? Que engraçado, né? Tem um monte de gente querendo produzir frutos para o seu próprio consumo. Você entendeu? Tem um monte de gente querendo consumir o seu próprio fruto. Irmão, deixa eu te falar, deixa Deus te usar, irmão. Mas tenha uma certeza, não é você que vai comer desse fruto. É alguém que vai se alimentar a partir de você. Então seja o alimento de alguém, meu irmão. Só que daí sabe o que acontece? A imaturidade me leva a pensar o seguinte: parece que eu estou perdendo, porque só está saindo de mim. Pense só, e eu quero trazer a sua memória a uma passagem bíblica. A passagem onde aquela mulher com 12 anos do fluxo de sangue passa por Jesus. Você conhece ela? Amém? Pastor, eu tenho dificuldade nessas passagens, nessa leitura. Terça-feira, escola de discípulo. Você vem para cá, você vai aprender um monte de coisa. E aí essa mulher estava lá, e a Bíblia fala que tinha uma multidão seguindo Jesus, e ela passa ali, e mesmo Jesus sendo apertada, ela dá um jeitinho, porque ela já estava sofrendo há 12 anos com aquela enfermidade. E ela dá um jeito, e ela toca onde? Na orla dos seus vestidos. Ela toca na orla, sabe, da roupa do mestre, na roupa de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus para tudo e fala algo muito espetacular, que eu quero que você anote no teu coração. Pergunta para mim, o que é, pastor? A Bíblia fala que Jesus para e diz: peraí, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando nós estamos dedicando a nossa vida ao Senhor, quando nós estamos conhecendo a Jesus, nós precisamos ter posturas diferentes. Quando nós estamos diante de Jesus, nós temos que aprender a tocar o mestre de maneira diferente. Essa mulher, ela não tinha dentro da cultura dela a ida na sinagoga. Como assim, pastor? A Bíblia não fala sobre isso, eu tenho essa certeza, porque ela estava em sangramento, ela não podia se misturar junto com os outros judeus. Porque para os judeus isso era uma imundícia, porque ela estava sangrando há muito tempo. Então provavelmente ela era tirada do meio da sociedade, colocada num canto, colocada junto com leprosos, junto com outras pessoas que estavam na mesma situação. Por quê? Porque para os judeus ela estava imunda. Mas de repente ela quebra os obstáculos sociais, diga comigo. Ela quebra os obstáculos sociais e entra naquele lugar para quê? Para tocar em Jesus. Agora a minha pergunta: Jesus estava na terra e Ele estava aqui para apresentar o Pai para todos, sim? Você sabe disso? E nessa situação Ele para tudo e Ele diz: olha, de mim saiu o que de verdade saiu dele. E aqui é algo que eu preciso pensar com você, porque aquilo que saiu dele restaurou a vida daquela mulher. Agora a minha pergunta para você é: Jesus ficou menos poderoso? Jesus ficou fraco? Jesus ficou debilitado porque dele saiu virtude? Agora ele diz uma coisa para mim e para você: entenda uma coisa, vocês farão coisas maiores que eu fiz, mas eu preciso prestar atenção, porque muitas vezes eu não estou fazendo, porque quando eu faço eu me sinto vazio. Está por aqui? Quando sai virtude, quando eu oro por alguém, alguém é tocado. Quando eu entrego algo para alguém, alguém é tocado, parece que eu fico vazio. Isso não é verdade. Por quê? Porque na verdade o Espírito Santo ele quer te encher para você entregar, para você fazer, para você, sabe, ter excelência naquilo que você está fazendo, mas ele quer gerar algo novo dentro de você. Por quê? Porque cada vez que você dá espaço, dá vazão, o Espírito pode te completar, só que ele não vai te completar da mesma coisa. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você em todo o tempo assim, ó: eu preciso te capacitar com mais. Só que como eu te capacito com mais, se você já está cheio? Você precisa derramar.
Às vezes eu chego para o pessoal do louvor, para o pessoal que serve aqui na casa, para alguém que vai dar uma palavra, vai ministrar, e sempre fala a mesma coisa. Isso para mim é uma verdade. Irmão, às vezes eu fico nervoso, simplesmente quem vai ministrar, ai pastor, como é que... Eu disse, não irmão, só derrama. Só derrama. Mas como assim, derrama? O que é isso? É porque só pode entregar aquele que tem, só pode dar aquele que já tem, só pode, oferecer aquele que já tem. Então deixa o Senhor te encher ao ponto de derramar, e a hora que derramar, as pessoas vão ser tocadas através daquilo que Deus está fazendo em você. Existe um jeito de fazer isso. Nós podemos começar fazendo para Deus e sem perceber terminar tentando superar algumas pessoas. Às vezes nós começamos bem isso. Nós viemos aqui, nós entregamos o nosso coração a Jesus, nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós vamos lá e rasgamos o nosso coração, mas de repente parece que os dias vão passando, algumas coisas vão entrando na nossa vida, e a gente, desde olhar para aquilo que Deus nos deu, eu começo a olhar agora para o outro irmão. Por quê? Porque o outro irmão está recebendo mais do que eu. Porque o outro irmão recebeu uma porção diferente da minha. Essa porção diferente da minha, na verdade, não me causa alegria de ver, meu Deus, eu estou contigo, vamos para frente. Eu quero ver você fluir, eu quero ver você transbordar. Não, eu começo a olhar e dizer assim, pai, eu também queria. E aí entra um processo perigoso, e esse processo demonstra o quão maduro você está, ou não está. Porque a competição é sim uma das amostras da falta de maturidade que carregamos. Por quê? Porque quando nós entendemos a porção que carregamos, quando entendemos a função que nós temos dentro do reino de Deus, quando nós entendemos aquilo que carregamos do Senhor, nós não competimos entre nós. Então eu olho e eu sei que o pastor Elia contribui para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, e ele sabe que aquilo que eu estou fazendo contribui para aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E aí os dois conseguem cooperar para aquilo que os céus estão fazendo na terra. A oração do Pai Nosso, eu gosto desse texto demais, me fala que eu preciso fazer, trazer a realidade que tem no céu aqui para a terra. Se eu preciso trazer a realidade que existe no céu aqui para a terra, você acha que eu vou trazer ela com competição? Sim ou não? Não. Como eu trago? Me colocando à disposição. Porque não adianta, Deus não vai mandar Gabriel, Deus não vai mandar um arcanjo, Deus não vai mandar Jesus novamente, Deus não vai mandar nenhum anjo para fazer aquilo que é para você fazer. Está por aqui? Nós podemos começar olhando para Jesus, e no meio do caminho começar a olhar para quem está do nosso lado. E quando isso acontece, tem uma coisa que, que é roubada de nós. Essa coisa é a fidelidade. Meu Deus, pensa numa coisa que às vezes a gente acha, eu falei isso num grupo essa semana, às vezes a gente acha que o diabo ele vai aparecer para mim e para você com um tridente, com aquele garfão, né? Com o galho bem grandão. Meu Deus do céu, ele acha, não, ele vai aparecer de smoking, ele vai aparecer perfumadão, ele vai aparecer com uma voz legal. Ele não vai dizer assim, se perde, vai pra droga. Não, ele não vai dizer isso, ele vai dizer assim, ei, não escuta o pastor não, ei, não presta atenção na palavra não, ei, viu isso que está acontecendo? A série A hoje, a série B hoje. Ele vai começar, a desorientar você. Ele vai começar a tirar os seus sentidos desse lugar. Sabe por quê? Porque de verdade ele não quer que você saia daqui e se perca, porque você dá muito trabalho perdido, e gente perdida é fácil de ser achada. Ontem esses jovens encontraram algumas pessoas que estavam perdidas, e gente perdida é fácil de ser achada. Agora gente que pensa que sabe, está andando perdida, é a pior coisa que tem, irmão. Como é que tu ensina alguém que diz que sabe tudo? Você está por aqui? Como é que você ensina alguém que diz que já sabe? Meu Deus, parece os nossos filhos adolescentes, né? 14 anos, 13 ali anos, 12 anos, sei lá, bate um download do céu especial na vida deles. E aí, sei lá, aquilo que a gente leva a vida toda. Eu estou com 43 anos, tem coisa que eu vou falar para os meus. Eu já sei, pai, mas como que ele sabe? Eu acabei de saber, ainda tive que perguntar para o ChatGPT. Será que eu sou tão burro assim? Oh, aleluia. E ele já sabe disso. E às vezes eu entro nesse lugar porque eu não consigo compreender a maturidade que Deus está criando em nosso meio. Então deixa eu falar para você. A fidelidade dá lugar à comparação, e a comparação produz algo perigoso no nosso meio, que é a competição. E a competição transforma irmãos em concorrentes. Sabe qual é o espírito de religiosidade que eu sempre prego, falo
e oro contra, e que digo que eu sou contra, e eu sou totalmente contra, ela parte do pressuposto da comparação. A religiosidade, ela nasce na comparação, porque comparação gera concorrência. Então eu deixo de ser teu irmão e sou o teu concorrente. Você está por aqui? Se Jesus veio mostrar o Pai para mim e para você, Ele veio dizer algo muito especial para mim e para você. Nós somos. Então irmãos têm qualidade diferente. Lá na minha casa nós somos em 3. Cada um é diferente do outro. Eu tenho 2 filhos. Os 2 são diferentes um do outro. Pastor Elias tem 3 bem diferentes. Um bateu a cabeça várias vezes, o outro menos vezes. Aleluia, glória a Deus. Não estou falando do pastor Alan, é o Tito, está lá no outro lado. Aleluia. É assim, cada um de nós somos diferentes, mesmo nascido do mesmo pai e da mesma mãe. E essas diferenças, na verdade, cooperam para o crescimento individual, mas também coletivo. Então, quando eu entendo a paternidade de Deus, eu entendo que na irmandade, no coletivo, no ajuntamento, nós não estamos competindo um com o outro, mas nós estamos somando um ao outro. E se eu somo, quem ganha é o reino de Deus. Você está aqui? E aí eu não fico assim, pá, os jovens foram, eu não fui. Eu disse não, eu fui para casa, está tudo bem. A tua prioridade ontem foi ir para casa, e está tudo certo. A prioridade de outros foi ir para esse lugar. São oportunidades que a gente faz pela preferência de estar o quê? De estar disponível. Você lembra da disponibilidade que eu falei? As pessoas estavam disponíveis e foram. Beleza, você perdeu a oportunidade de participar de algo eterno. Oh, claro que sim, você perdeu, já foi, essa já deu. Mas hoje Deus pode te colocar de novo essa disposição na tua frente. Agora me diga uma coisa, qual é a tua decisão? Porque não adianta a disponibilidade, a disposição, o tempo, a bênção, a oportunidade de estar diante de você, se você não presta atenção nela, se isso para você não é prioridade. Você está por aqui? Então eu preciso entender isso, porque quando eu não entendo isso, a comparação começa a fazer parte, a competição começa a fazer parte, e aí eu olho para os meus irmãos e começo a concorrer. Daí o que eu faço dentro da religiosidade, desde eu querer olhar para dentro de mim, lapidar o meu coração, melhorar o meu caráter, melhorar os meus pensamentos. Não, eu deixo os pensamentos me dominarem e eu começo a puxar tapete. Eu começo agora a derrubar o irmão. Então eu vou lá e eu sinto inveja, eu sinto ciúme. Sim, eu fico lá, mordido com o sucesso do irmão. O irmão vem todo bobo contar uma benção para mim, eu fico por fora, eu estou assim, aí por dentro, tomara que quebre. Tu olha assim, tomara que dê errado. Por quê? Porque eu estou competindo, porque eu estou concorrendo, porque de fato a maturidade de Deus não está lapidando o meu coração. Agora por quê? Porque eu não coloquei à disposição meu coração. Eu tenho uma aparência, isso a religiosidade faz com tanto capricho. Eu tenho uma aparência boa, mas o meu coração é cheio de mal intenção. Você está por aqui? O meu coração muitas vezes é cheio de más intenções. E assim, irmão, deixa eu ser bem sincero com você. Quem conhece o coração do homem é só Deus, ok? Você concorda comigo? E mesmo eu tendo bons planos, precisa vir dele, porque os meus ainda continuam sendo mal, mesmo sendo bons. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas agora, você sabe quando uma pessoa está de má intencionada com você, sim ou não? Sabe. Você parece que pega nos olhos, você não consegue explicar, mas você pegou. É assim ou não é? Eu acho que isso não é sobrenatural, isso é bem humano. Só que sabe o que acontece? Quando você pega a má intenção, você não deve chutar a pessoa, você deve abraçá-la. Como assim, pastor? Sim. Porque se Deus te deu o dom do discernimento, e discernimento é um dom, você está por aqui? Se Deus te deu essa ferramenta, Ele te deu para você usar, e não para você selecionar. O problema é que a religiosidade coloca isso dentro de nós, e aí além de competidores e comparadores um do outro, eu começo agora a selecionar. Não, esse tem uma intenção mal comigo, então eu afasto. Não, irmão, abraça. Por quê? Porque se você tiver um coração honesto, a doença dessa pessoa não vai passar para você, mas a bondade de Deus na sua vida vai sair como uma virtude tocar essa pessoa, e a intenção dela vai ser convertida. Você está por aqui? Eu preciso entender isso. E às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, o que você anda com fulano? O que você anda com ciclano? Eu digo: meu Jesus andava com prostituta, rapaz. Meu Jesus tinha uma mesa de pecadores. Meu Jesus tinha uma mesa, rapaz, cheia de problemático. Vou falar ainda um pouquinho mais pessoal. Jesus me botou na mesa com ele, cara. E quem eu sou?
Eu sou uma criatura toda errada. Estou tentando melhorar todos os dias. Mas isso é graça e misericórdia dele. Você está por aqui? Mas eu preciso colocar no meu coração essa disponibilidade, a esse lugar de quê? A esse lugar de maturidade. Maturidade, ela não vem para te deixar velho. Oi, a gente velho é ruim, não é verdade? Eu aprendi isso com o meu pastor. Ele não se considera velho, ele é experiente, seminovo. Ele é experiente. Ele tem várias experiências na vida dele, aleluia. E aí esse tempo de experiência que foi gerado na vida dele faz ele ser um homem jovem. Você concorda comigo? Agora a minha pergunta, então por que você não coloca o seu coração a ser lapidado para o Senhor, para que você não envelheça também? Porque tem muitos jovens velhos. Eu costumo dizer isso para os nossos jovens aqui, né? São meio a gente travadinho, meio velhinho. Eu digo assim, ei gente, vocês têm que ser mais novo de espírito, de vontade, de atitude. Por quê? Porque novo e velho não tem a ver com a idade, mas sim com a maturidade. E eu posso ser muito jovem e ativo no Senhor, maduro no Senhor, cheio de gás no Senhor, mas eu também posso ser muito jovem e não ter força nenhuma. Você está por aqui? Tudo está nesse lugar onde eu coloco o meu coração, onde eu coloco a minha disponibilidade, onde eu coloco a minha disposição. Isso para mim precisa ser um exercício prático, porque tem gente que acha que vai vir aqui na igreja e receber uma oração, e tudo que se faz, e tudo que sai daqui, e tudo que é gerado a partir daqui é apenas espiritual. Deixa eu te falar, nós somos seres espirituais, você acreditando ou não. Nós somos seres espirituais que habitamos num corpo, temos uma alma, mas estamos conectados em espírito com Deus, ou não. Você escolhe com quem você está conectado. Sim, essa é a liberdade do livre-arbítrio. Tem gente que usa o livre-arbítrio só para pecar. Não, o livre-arbítrio te dá o direito de você decidir quem te governa. Essa é a diferença. O livre-arbítrio te dá o direito de você escolher quem governa você. E aí você dá ou para Deus, ou para a competição, ou para o time contrário, ou para o outro lado. Aleluia. Você está por aqui? Eu preciso entender isso, e a maturidade ela vai trazendo esses entendimentos para a minha vida. Fidelidade dá lugar à comparação quando eu não entendo, sabe, como Jesus está trabalhando comigo. Aí a fidelidade sai e entra a comparação. O problema não é vermos o que Deus está fazendo através de alguém. Nós podemos aprender com isso, nós podemos celebrar com isso. Isso pode até me inspirar. O problema começa quando aquilo que Deus colocou nas mãos do outro se torna a régua pela qual avaliamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Pastor, você não leu a Bíblia ainda, pastor? Abre lá para mim, Mateus 20. Dá um glória aí só para dizer que você está na igreja, vai. Mateus 20. O engraçado é que a gente acha que tudo que sai desse altar precisa ser apenas espiritual. Então você chega aqui e você quer receber uma bênção de Deus. E aí você quer chorar, você quer arrepiar. Não, às vezes Deus só vai te consertar. Mas Deus só te conserta quando você se coloca à disposição para conserto. Deus só te entrega algo quando você se coloca à disponibilidade disso. Sabe por quê? De verdade, Ele não quer que você voe no domingo e na segunda-feira você afunde. Não, Ele prefere deixar você quietinho no domingo, mas que na segunda-feira a terra te conheça e saiba que você verdadeiramente é filho de Deus. Sabe, que na terça-feira as pessoas olhem nos seus olhos assim, rapaz, o que você tem? É a presença do Espírito Santo. Sabe, o céu, ele precisa se manifestar através de você, e a terra vai enxergar aquilo que você carrega. Mas nós precisamos colocar o nosso coração nesse lugar. Você achou? Mateus capítulo 20, verso 1 em diante diz o seguinte. Eu vou ler apenas 1 e 2 e nós vamos construindo um pensamento a partir daqui, ok? Diz o seguinte: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinda. Eu vou repetir. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e os mandou ir para a sua vinha.
Pense só, esse dono dessa vinha, esse agricultor, ele chega para você e diz o seguinte: ei, vamos trabalhar comigo, eu tenho um emprego para você, eu tenho algo para você fazer, eu tenho algo para você, sabe, executar juntamente comigo, eu tenho um lugar disponível para você colocar os seus dons, os seus talentos, mas o seguinte, eu quero combinar algo com você, eu vou te pagar um denário por isso, sim, eu vou te dar uma bênção por isso, eu vou te, sabe, tocar a tua vida por conta disso. E aí você combina com ele, e aí você vai e você diz: está tudo bem, eu vou participar disso, eu vou ir lá, eu vou trabalhar, eu vou lapidar, eu vou trabalhar nessa terra, eu vou cultivar através desse espaço que o Senhor está me dando. E é maravilhoso isso. A gente olha o texto e a gente observa que tem o que ali? Um acordo de um chamado e de alguém que se colocou à disposição desse chamado. Você está comigo? Então, se Deus me chamou, se Deus te chamou, Ele não fez um acordo comigo e com você, sim ou não? Sim. Minha pergunta é: Deus está em dívida com você? Vamos continuar? Aleluia. O proprietário chamou aqueles homens para trabalhar e combinou com eles o pagamento. Mais tarde, ele saiu novamente. Abre lá no verso 3 e até o verso 5. Diz o seguinte o texto: por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. O que eles estavam fazendo? Nada. Nada. Tem gente que olha para mim e diz: ô pastor, cheguei aqui na igreja, estou 3 meses já aqui, 4, 5, 1 ano. Não parece que eu não me encaixo em nada. Sai da praça, irmão. Sai da praça. Sai da praça, aleluia. Você está por aqui, você consegue dizer um amém? Aleluia. Rapaz, tem coisa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para você fazer. Tem coisa de manhã, à tarde, à noite. Se faltar ainda, nós criamos coisa na madrugada para você fazer. Olha jovens aí se virando nos 30. Entende? Só que o que acontece? Eu quero que alguém vai lá e me pega no colinho na praça. Está por aqui? Vamos voltar para o texto, senão eu fujo aqui, eu preciso terminar isso. Aleluia. Diz o seguinte: por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Verso 4. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha. Fez um convite: e eu lhe pagarei o que for justo. Vamos lá. Mas a galera, já tinha uma galera que começou. Vocês prestaram atenção aqui no texto? Já teve uma galera que começou. E agora o convite para uma galera que vai começar um pouquinho mais tarde. Verso 5. E eles foram. Eles receberam um convite e eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e a 9ª fez a mesma coisa. O que esse senhor fez? Ele saiu novamente em vários outros horários e saiu e fez a mesma coisa. O que foi a mesma coisa? Achou pessoas para ir trabalhar na sua vinha. Verso 6 e verso 7 diz o seguinte: saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Eu gosto desse verso, porque esse verso fala comigo. Eu conheço Jesus desde a minha infância. Eu conheço Jesus desde quando eu era da idade dessas crianças que vieram aqui. Sim, meus pais aceitaram Jesus, se converteram, mudaram de vida, e eu conheci Jesus ali. Só que por muitas vezes eu fiquei sentado na praça vendo o tempo passar. Eu fui o cara que fiquei lá desocupadão na praça. Até olhava os passarinhos e sabia que era ele que estava fazendo. Até olhava a movimentação e sabia que era ele. Mas sabe qual era a minha prioridade? A minha prioridade não era estar no caminho do Senhor. A minha prioridade eram os meus projetos. Deixa eu te falar uma coisa. Seus projetos são bênçãos. Só que eles precisam estar no Senhor. Aquilo que você faz é bênção demais. Você não precisa chutar tudo que você está fazendo e agora vir, pegar o microfone e pregar a palavra, e aí sim você vai estar fazendo alguma coisa para Deus. Não. Se você entrar dentro de um ônibus, você não se torna um passageiro, você se torna quem você é lá dentro. Por quê? Porque você tem uma missão, e a missão te acompanha em todos os lugares que você vai. Então Deus não te dá algo para você exercer domingo à noite, não. Deus te dá algo para você exercer em todos os lugares que você está. A vinha, o convite para a vinha é um convite aberto e não é um lugar específico. Você está aqui? Eu preciso entender isso. Agora nós temos trabalhadores que começaram em horários completamente diferentes. Uns trabalharam praticamente o dia todo, outros trabalharam em algumas horas. E alguns chegaram até quando o expediente estava praticamente terminado. Então chega a hora do pagamento. Olha só, Mateus 20, verso 8 e 9. Abre lá comigo. Vamos acompanhar, porque eu quero ler Bíblia com vocês hoje. Diz o seguinte, 8 e 9.
Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados, terminando nos primeiros. Vamos para frente? Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, e cada um recebeu o seu denário. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero que você pense, e por isso que eu estou pedindo para você prestar atenção. Deus, em algum modo, nessa conversa, ou em qualquer outra conversa, mas nesse texto que estamos lendo, Deus faltou com a sua parte, sim ou não? Aquilo que Ele combinou, Ele entregou, sim ou não? Agora a minha pergunta: o que aconteceu aqui então? Porque Deus está nos chamando para sermos trabalhadores da sua vinha. Deus está nos chamando para que a gente possa cooperar com aquilo que o reino dos céus está fazendo, não apenas na cidade de Tijucas, mas na vida das pessoas, e não importa a localização. Agora a minha pergunta é: o quanto eu estou disposto? Por quê? Porque quando eu começo a comparar, eu fico pensando: pô, o irmão chegou agora na igreja, o irmão está fluindo, o irmão está voando, cara. Eu já estou aqui 3, 4 anos, já estou aqui os 5 anos do Mevan, e parece que eu não me encaixo em nada. A pergunta é o irmão que chegou, ou é você que está estagnado? Porque nessa vinha aqui, Ele chamou várias pessoas, mas os últimos que Ele chamou, Ele cobrou. O que vocês estão fazendo aqui que não produziram o dia todo? Você está por aqui? Porque não foi apenas um chamado e dizendo: não tem problema não, fiquem aí vadiando, e agora eu vou chamar vocês para a minha obra. Não, Ele chamou a atenção. Ele cobrou o tempo inutilizado. Ele cobrou o tempo, sabe, que eles ficaram ali vadiando, que eles ficaram ali de preguiça. Ele cobrou, Ele disse: o que vocês ficaram fazendo aí o dia todo? Por que vocês não se apresentaram, já que vocês estão sem trabalho, já que vocês estão estagnados, já que vocês estão aí, sabe, com a mente desocupada? Por que vocês não se apresentaram? Imagine quem estava no final dessa fila agora. Só imagina. Porque o primeiro, que é o último que tinha chegado, recebeu o quê? Aquilo que Deus tinha falado que ia pagar para eles, um denário. Recebeu o denário ou não recebeu? O texto está dizendo que recebeu. Agora pense só, o cara chegou, o expediente termina às 6 horas da tarde, o cara chegou 10 para as 6, ganhou um denário, trabalhou 10 minutos. Oh, meu Deus do céu. Aquilo que Deus combinou com ele, Deus entregou. E aí ele está contentão. Mas mais contente está o primeiro da fila. Você não concorda comigo? Porque se esse daqui que trabalhou 10 minutos recebeu um denário, esse daqui, que está no comecinho, disse o quê? Meu Deus, eu trabalhei 12, ele trabalhou nem 1 hora. Se ele recebeu 1, eu vou receber 12. Essa é a conta, não é? Só que o que Deus tinha combinado com eles, o que o dono desse campo tinha combinado com eles? Um denário. Sabe o que significa isso? Muitas vezes se nós não estivermos o coração com a intenção certa, nós começamos a competir com os nossos irmãos que estão chegando agora. Deus está derramando a mesma coisa, a mesma porção para todos, mas na verdade você não entendeu o privilégio de estar há 12 horas trabalhando para o Senhor, entregando a vida para o Senhor. De verdade você quer a resposta daquele que trabalhou os 10 minutos, porque você acha que o pecado foi o pagamento para a tua vida. O pecado não é o pagamento da tua vida, o pecado te leva à morte. O pecado te leva à morte. O salário do pecado é... E aí eu fico bravo, por quê? Porque eu cheguei a 12 horas, eu estou trabalhando nesse campo há muito tempo, e agora eu estou recebendo um denário como aquele que chegou a 10 minutos, a 1 hora está recebendo. Como assim? Que Deus injusto? Minha pergunta para você: Deus é injusto? Deus está sentado num trono de justiça. Deus é amor, mas Ele está sentado num trono de justiça. E essa é a comparação de maturidade que eu quero trazer para vocês. Por quê? Porque às vezes a gente não entende que esse entendimento, essa mentalidade é que vai fazer eu andar em excelência. Então se eu estou 12 horas, se eu estou 1 hora trabalhando, tudo o que eu fizer eu vou fazer com excelência para o Senhor, e não com comparação. Você está por aqui? Eu preciso entender isso. Se aquele homem trabalhou 1 hora e recebeu, a pergunta do último era: imagina o quanto eu vou receber. Olha a desgraça que acontece comigo e com você. Pula lá para o verso 10. Oh, aleluia. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, não, mais para frente. Aleluia, aleluia. Verso 11 e 12. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha e disseram-lhe: esses homens contratados por últimos trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo,
Sabe o que eu acho maravilhoso aqui? É o tratamento de Deus para comigo e com você. Que o cara chega cheio de razão na oração. E não vai dizendo para mim que você não ora assim, porque eu sei que você ora. Chega lá diante de Deus e diz: Deus, o Senhor está vendo o quanto eu estou sendo injustiçado. Não, irmão, você está sendo trabalhado. Senhor, o Senhor está vendo que aquela pessoa se levantou contra mim. Você já está louco para dizer para Deus: se você tivesse poder para isso, irmão, você já tinha mandado uns anjos matar aquele miserável. E você não tem. Sabe por que você não tem? Porque Deus conhece teu coração e sabe que ele é mau. E se Ele te dá essa confiança, você manda anjo matar um monte de gente que você não gosta. Eu estou mentindo? Eu também sou assim. Aí Deus faz o quê? Deus trabalha no meu coração, Deus trabalha no teu coração. Deus te dá a oportunidade de pegar o teu erro e fazer assim, Deus expõe, irmão, o nosso erro para nós mesmos. Sabe por quê? Porque Ele quer nos ver curado. Você está aqui. Ele quer ver nós curados, Ele quer ver nós melhorados. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Isso é Deus trabalhando agora no nosso caráter, lapidando a nossa vida para que nós possamos melhorar. Imagine agora as pessoas olhando para mim e para você e vendo a referência do Cristo em você. Como é essa referência do Cristo através de você? Não pode ser de qualquer jeito. Você concorda comigo? Então eu preciso sair de alguns lugares. A comparação faz parecer injusto aquilo que antes era justo. A comparação, ela tem esse poder de fazer aquilo que é injusto, de fazer parecer injusto aquilo que era justo. Deus é justo comigo, com você, sim ou não? E aí ele responde: amigo. Ai, cara, a Bíblia, ela é cheia de significados. Pensa só, se fosse eu, não estou falando do dono da vinha, estou falando de mim. Fosse eu, ia chegar assim, ô seu infeliz. Eu ia falar outras coisas, na verdade, mas eu estou aqui, aí não vamos usar a palavra infeliz. Mas eu ia falar um monte de coisa para ele. Seu, abençoado, amalequita, oh meu Deus do céu, seu, como é que é lá do Egito, lá não é governador, o seu faraó dos infernos, eu ia chamar de um monte de coisa, irmão, eu ia inventar uns nomes gospel para essa pessoa. Por quê? Porque o que essa pessoa estava sentindo ali era inveja daquilo que estava acontecendo. Agora a minha pergunta é: como é que Deus nos trata? Deus olha para a nossa inveja e nos chama de amigo. Deus olha para a nossa incompreensão e nos chama de amigo. Deus olha para a nossa, a nossa falta de fé, a nossa falta de convertimento, e olha para mim e para você e nos chama de amigo. Esse é o Deus que você serve. Sabe por quê? Porque Ele está usando até aquilo que está de ruim em você para lapidar e para, provar que Ele é Deus. Você está por aqui? Eu preciso entender isso. E aí olha só, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou comigo trabalhar pelo um denário? Eu acho isso maravilhoso. Uma vez eu entrei numa UTI, fui orar para uma pessoa, e eu tive a chance de conversar com essa pessoa lá na UTI. E eu fiz uma pergunta, eu disse: hoje, se você pudesse pedir algo para Deus, o que você pediria? A pessoa olhou para mim e disse assim: eu quero apenas ter a oportunidade de servir. Eu olhei e disse: glória a Deus. Deus é capaz de responder o teu pedido e te dar a chance de você sair daqui e servir. Sim, eu já fui desviado, eu já estive na igreja, eu já conheci Jesus, mas eu me afastei, eu tive um tempo. Nós oramos e aquela pessoa saiu daquele lugar, porque Deus é poderoso. Não foi por conta que eu orei, foi por conta que Deus faz. Quando alguém está disposto e disponível, Deus faz. Essa pessoa sai daquele lugar. Passa algum tempo, eu estou conversando com essa pessoa e ela só tem um monte de reclamação no coração dela. Ela tem um monte de peso, porque eu não me encaixo, porque eu não consigo, porque os irmãos não gostam, porque por quê? Minha pergunta: o que Deus prometeu, Deus fez ou não com ela? Agora eu queria que você fosse honesto com você mesmo. Você não precisa se denunciar, mas eu quero que você raciocine sobre isso. Deus tem sido injusto com você? Deus tem sido desonesto com você? Agora a minha pergunta para você, e eu quero que você não responda, eu quero que você pense: e você tem sido justo com Deus? Aquilo que você se colocou a fazer, quando você disse: Senhor, obrigado pelo dom que o Senhor me deu de cantar, eu vou cantar para Ti. Você tem cantado ou só canta quando o microfone está na mão? Senhor, se o Senhor me der o dom da palavra, eu quero falar do Teu nome. O Senhor te deu voz e te deu palavra. Você está pregando aonde você está, ou você está esperando a plataforma para pregar?
O Senhor te deu o dom de cura, porque você pediu, você disse que se você, sabe, se Ele quisesse te entregar dons, você cuidaria bem desses dons, e Deus te deu. A minha pergunta é, você está orando pelas pessoas? Ou você está esperando uma manifestação, um culto da manifestação profética da cura, para vir e colocar a mão em alguém e orar? O que você está fazendo com aquilo que Deus está te entregando? O que você está fazendo? Ou você está olhando para Deus agora que pode todas as coisas, e que olhou para você e te convidou para essa vinha, te convidou para trabalhar com Ele, te convidou para fazer algo eterno, e você está olhando para as suas incapacidades, você está dizendo o seguinte assim, ó, não, eu não posso fazer porque eu não sou puro, eu não posso fazer porque eu ainda tenho mais intenções, eu não posso fazer porque eu ainda erro, eu não posso fazer porque eu ainda sou imperfeito. Talvez esse seja o seu lugar, mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite: o Espírito Santo de Deus está aqui, o sangue de Jesus vai lavar você, para que esses pensamentos eles saiam, eles possam ser mudados em você. E é no processo, é no caminhar. A Bíblia vai falar, ensina a criança no caminho. Eu vou falar de novo porque você está meio distraído. Ensina a criança no caminho que deve, para que quando ele cresça, não é quando ele fique mais velho, é quando ele amadureça, quando ele cresça, não se desvie desse lugar. Então você entende que é no processo, é no caminho. Deus chamou vários homens, irmãos, que eram, meu Deus, eram difíceis, mas no caminho Ele foi colocando as coisas em ordem. Só que sabe o que acontece? Pela minha arrogância, pelo meu ego, pelo meu ato de comparação, porque eu julgo todo mundo, eu comparo todo mundo, eu faço escalas, então eu saio comparando, metendo uma régua para todo mundo. Então um está aqui em cima, outro está aqui embaixo. Por conta disso, eu não me coloco, porque vai que eu erro e os outros estão vendo. Vai que os outros fazem a mesma coisa que eu faço, e aí a minha régua fica muito embaixo. Como é que vai ficar o meu ego? Vai ficar machucado. Você não concorda comigo? E aí eu prefiro não fazer. Você está por aqui ainda. Tem vezes que Deus está tratando o nosso interior. Tem vezes que Deus quer chapar, fazer a gente, uau, sentir o Espírito, o fogo vai pegar, uau. Mas tem dias que o Senhor só quer trabalhar o nosso caráter, só quer trabalhar a nossa vida, só quer arrancar de nós toda a religiosidade, só quer arrancar de nós toda a frieza, só quer arrancar de nós tudo aquilo que nos atrapalha de viver o extraordinário de Deus. E eu acredito que esse Deus está trabalhando no nosso meio nessa noite, amém? Você acredita? Olha só o que diz o verso 12: dizendo-lhes esses homens contratados por último, trabalhamos apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando o Senhor foi lá chamar esses homens, precisa acabar isso, quando o Senhor foi chamar esses homens, Ele sabia que o serviço era difícil, sim ou não? E por que eles estão reclamando agora então? Quando você foi chamado para Deus, você não foi chamado para renunciar à sua vida? O pedido de Jesus qual é? Negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz. Sabe o que acontece nos nossos dias hoje? Muitas vezes eu não quero negar a mim mesmo. Na maioria das vezes eu fujo da minha cruz. E ainda chego diante de Jesus e pergunto: tu não viste que eu estou trabalhando no sol, no calor e com muito peso nas costas? Você não está vendo como eu estou me esforçando? Como se Deus estivesse devendo alguma coisa para nós. Se Deus tivesse, sabe? Você acha que isso é excelência? Não. Você acha que isso é justo? Não, isso não é justo. Eu preciso te perguntar mais uma vez: Deus é injusto com você? Deus é injusto com você? Olha só a reclamação deles: o Senhor os igualou a nós. Aqui está o que de fato é importante nessa mensagem: é o coração dessas pessoas. Aqui de fato revela muitas vezes o nosso coração.
Sabe, quando nós colocamos tudo no mesmo balaio e nós queremos misturar as coisas, que Deus está colocando o coração deles em questão. Eles não estavam reclamando apenas do que receberam, eles estavam incomodados com aquilo que os outros receberam. Muitas vezes nós estamos nesse lugar, não é sobre aquilo que Deus está dando para mim, é sobre aquilo que Deus deu para o outro. E aí eu entro nesse espírito de comparação, sabe, miserável, fica em mim. Enquanto ninguém tinha recebido nada, o denário parecia justo. O acordo estava bom, por quê? Porque eu aceitei. O acordo estava ótimo, até o irmão receber. Até o irmão desempenhar melhor do que eu. Até o irmão desenvolver melhor do que eu. O que é isso? O que é isso? Não, pastor, no meio da igreja não acontece. Se nós estamos falando aqui, não é para o vizinho que ficou em casa. Nós estamos falando aqui é para mim. Bata no peito e diga, sim, isso é para mim. Não, só se você tem coragem, cara. A comparação tem o poder de transformar gratidão em insatisfação. Eu vou repetir. A comparação tem o poder de transformar gratidão em insatisfação. Sem que Deus tenha mudado absolutamente nada. Deus não precisa mudar alguma coisa para que a ingratidão, a insatisfação, transforme o teu coração num coração ingrato. Deus não precisa mudar nada. Basta você ser insatisfeito. O espírito da insatisfação tem pegado os nossos dias, irmão. E você tem vivido pela insatisfação. Pastor, como assim? Sim. Porque se hoje você tem um carro A, você faz de tudo pelo carro B. Enquanto você não tem o carro B, você não para, você reclama, você bota defeito naquilo que Deus já te deu. E aí quando você alcança o carro B, o que vem? O carro C. Porque agora você quer o carro C. E aí você vira uma roda de insatisfação. E você não presta atenção que os teus filhos estão crescendo. Você não presta atenção que você está envelhecendo. Você não presta atenção no teu casamento. Você não presta atenção em nada daquilo que Deus deu em suas mãos. E muito menos na oportunidade que Ele tem do chamado que Ele te deu. Você está por aqui? O proprietário, ele não diminuiu o salário de ninguém. Ele não quebrou o acordo. Ele não enganou ninguém. Ele foi a comparação que mudou a percepção daquelas pessoas. Verso 13 e verso 15 desse texto. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário. Receba o que é seu e vá. Sabe o que ele está dizendo? Irmão, vem cá, eu quero alinhar o teu coração. Sabe o que é esse culto nessa noite aqui? Não é para você nunca mais vir na igreja. Não é mais para você se desviar. Não é para você dizer, já que eu estou com o coração assim, eu não quero mais saber de Cristo. Não. Ele está dizendo assim, receba aquilo que eu tenho para te dar, meu filho. Receba e continua. Levanta, sabe? Dá continuidade. Conserta as veredas do teu coração. Ajusta, alinha a vontade de Deus para a tua vontade. Alinha a intenção do teu coração. Para de sentir inveja. Sabe? Entrega o teu coração para mim, meu filho. É isso que ele está dizendo. Alinha esse lugar e dá continuidade. Olha só o que fala: não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou que você está com inveja porque eu sou generoso. Isso aqui é o homem da terra falando para eles. Chegou assim, eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Vamos transformar isso? É Deus chegando para você e dizendo assim, eu não posso dar os dons para quem eu quero. Eu tenho que pedir autorização para você. Porque às vezes nós nos colocamos no lugar de Senhor. Você está por aqui? Às vezes nós nos colocamos no lugar de Senhor. E aí o irmão recebeu, você fica O irmão ganhou, você Até a hora assim, chega lá na tua oração, o teu padrão de oração muitas vezes é nesse sentido assim, Deus, eu quero ser usado igual a Ele. Eu quero ser usado. Irmão, não tem problema ter uma referência. Não tem problema ter referência. Eu tenho as minhas referências. Só que eu não estou competindo com elas. Elas só são um lugar que eu estou olhando. Você está entendendo? O pior é quando eu começo agora a comparar e a competir com as minhas referências. E aí, aquilo que era para ser aquele lugar que eu estou almejando, querendo chegar, agora eu estou competindo com ele. E eu fico chateado quando eu não estou conseguindo bons resultados. Vem para cá, louva. Eu quero que você entenda que isso é muito profundo. E Deus, Ele precisa trabalhar em nós e através de nós, para que isso possa estar organizado e orientado dentro de nós. Deus continua sendo bom. Repita comigo, Deus
Não, mais alto. Deus continua sendo bom. Mas porque o homem começou a olhar para o que o outro recebeu, a bondade do Senhor começou a parecer injusta. Muitas vezes acontece isso. A comparação com as pessoas pode fazer a bondade de Deus parecer injustiça. Senhor, porque ele, Senhor, porque ela recebeu, Senhor, porque o ministério dele cresce, Senhor, porque aquela pessoa tem mais oportunidades do que eu, porque aquelas pessoas recebem tão bem aquela pessoa. Talvez Deus não esteja sendo injusto conosco. Talvez simplesmente tenhamos que começar a olhar demais para o lado. Eu tenho uma pergunta para você. Para onde é que você está olhando? Hoje de manhã nós começamos a falar sobre isso. Salmo 121. Eleva os meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? Para onde é que estão os seus olhos? Se coloque de pé, por gentileza. Para onde é que estão os seus olhos? Quando eu olho demais para o outro, eu posso perder o foco da minha vinha. Eu vou repetir. Quando eu olho demais para o outro, eu posso perder o foco da minha vinha. Comparação, competição, distração, frustração gera murmuração. Eu vou repetir. Comparação leva a competição, competição leva a distração, distração a frustração, e frustração você acaba um murmurador. Mas que o Espírito de Deus nessa noite possa me pegar, possa te pegar nessa noite e tirar toda essa insatisfação do nosso meio. Nós vamos orar por fogo, e o fogo é maravilhoso. Samuel falou ontem aqui com os jovens, eu quero usar aquilo que ele falou ontem para trazer para vocês. O fogo do Senhor, ele vai levar as impurezas do nosso coração a Ele. Sabe para quê? Para que essas impurezas elas sejam queimadas na nossa vida. O fogo do Espírito Santo, ele não é para fazer você chorar apenas, mas é para santificar a tua vida. Sim, é para queimar tudo aquilo que te atrapalha, é para queimar tudo aquilo, sabe, que te tira do Senhor, é para queimar tudo aquilo que não faz mais sentido na sua vida, é para queimar as más intenções, sim, é para queimar os maus pensamentos, sim, é para queimar o sentido de injustiça que muitas vezes você está sentindo. É para que você de verdade aproveite o amor de Deus sobre você, para que você aproveite a bondade de Deus sobre você, para que você desfrute do chamado que Ele fez para você e para sua casa. O fogo do Senhor é para botar as coisas no lugar, sim, e para botar algumas no lugar, Ele tem que queimar muitas coisas que está, sabe, dentro de nós. Então quando eu coloco o meu coração diante do Senhor, na verdade eu coloco o meu coração para ser queimado, e Ele não vai queimar nada que é bom, Ele vai queimar o que é ruim. Ele vai arrancar o que é ruim. Ele quer tirar de você aquilo que é ruim. Você está aqui. Então eu preciso agora fazer o quê? Se nós somos sacerdotes do Senhor e precisamos manter a chama do Espírito viva em nós, nós temos uma função muito clara, e a função muito clara é colocar lenha. Então o que é colocar lenha? Colocar lenha é colocar as coisas para que o fogo não se apague. Então eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite: quantos querem colocar tudo aquilo que não presta diante do Senhor para que Ele queime nessa noite? Sim! Quantos querem colocar o seu coração diante do Senhor para que Ele possa queimar você? Sim, quantos querem abrir o seu coração para que o fogo do Espírito pegue você? Atrai o meu